Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Coin2Biz, o spin-off do Talk2Biz, que é a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. E aqui no Coin2Biz, você já sabe, uma vez por mês ou mais ou menos isso, nós nos reunimos para falar especificamente da indústria dos jogos eletrônicos, a bilionária indústria dos videogames. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional nas áreas de marketing e business e tenho aqui ao meu lado mais uma vez o nosso querido amigo Ítalo Cassini para me acompanhar aqui na bancada do Coin2Biz. Ítalo, seja muito bem-vindo. Opa, fala aí, Bruno. É um prazer estar aqui de novo com você, discutindo sobre games e trocando ideias sobre as novidades, né, do mundo dos games. Vamos lá. É isso. Lembrando sempre que esse podcast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade. Estamos em todas elas, basta lembrar que o Coin2Biz integra o feed do Talk2Biz, então você tem que digitar lá Talk, o número 2 e Biz, que vai nos encontrar. E também estamos no YouTube, acessem o canal do Talk2Biz no YouTube para conferir a versão em vídeo de todos os nossos episódios. Senhor Ítalo Cassini, no início desse ano gravamos um episódio falando sobre as expectativas para o anúncio do Nintendo Switch. O título do episódio foi Switch 2, Nintendo terá a maior plataforma de todos os tempos? Um título talvez exagerado, um pouco apelativo, Ítalo, ou talvez não, mas a gente já tinha algumas informações que apareceram naquele vídeo trailer e agora tivemos o anúncio oficial da Nintendo e já com algumas novidades que surgiram aí nos últimos dias. Estamos gravando hoje, dia 6 de abril de 2025 e Nintendo Switch 2 está na área. Eu quero saber o seguinte, Ítalo, você já vai entrar na pré-venda, vai botar o seu à venda, você me avisa que eu já vou negociar com você esse Nintendo Switch que você tem aí, Ítalo. O que você viu, Ítalo? O que você viu desse anúncio da Nintendo? Era exatamente o que a gente estava esperando. Você me mandou lá o link da precificação dos primeiros modelos. Uma coisa eu vi que você acertou sobre o preço alto dos jogos, que você tinha falado isso no episódio anterior. E acho que estava até mais alto, né? Porque você tinha falado de $70 e tem jogo ali que você me mandou a já $80, não é isso? Então a Nintendo tá apostando alto que vai ser um sucesso e vai aproveitar para esfolar um pouquinho mais a galera. Ó, é isso que vocês querem? Então toma ali aqui, ó, mais 10, 15, $20 aí no preço dos jogos. Fala aí, Ítalo, o que você ouviu aí desse anúncio oficial? Vamos começar pela parte boa, né? Porque a precificação e o modelo de precificação dos jogos, eu acho que tá meio fora, né? Mas vamos começar pelo anúncio em si, né? O Switch vem com um modelo bem conservador do ponto de vista de hardware, né? É um console que vai chegar com uma tela de LCD, um pouco mais de 8 polegadas. Eles não apostaram no OLED para começar. É isso, né? Que eu ia falar. No final das contas não veio o OLED, né, o Ítalo? Não veio o OLED. Imagino que por causa do custo e por causa da autonomia da bateria, né, por enquanto, já que eles têm uma tela maior, né, e tem a proposta de ser uma tela, de ter suporte HDR, o que ainda não ficou claro para mim se a tela do Switch é HDR na largada ou se ele tem suporte HDR para as TVs, né, para quando está rodando no modo docado, né, que a gente continua com essa questão. Vamos colocar assim de uma forma mais geral, o Switch continua sendo o Switch que a gente conhece, sendo um console híbrido, né? O Switch 2 ele veio usando no modo portátil e no modo docado, né? No modo portátil agora o target da tela é 1080p, famoso Full HD. Chegamos lá, Bruno. Chegamos no Full HD. Finalmente, né? A Samsung aí querendo vender TV 8K pra quê? Pô? O Switch tá em Full HD ainda, né? Chegamos no Full HD no modo portátil e com a tela do Switch tendo uma frequência de até 120 Hz, o que é bem alto. E
a gente deve alcançar essa frame rate utilizando o Frame Generation, né? Que é aquilo que a gente já imaginava. Switch é um console que utiliza a plataforma da NVIDIA, né, de chips, então ele é capaz de abarcar tudo aquilo que a gente já tinha comentado, né? DLSS para fazer upscaling de imagem, Frame Generation para poder criar frames fakes, né, e aumentar a frame rate dos jogos. Então tudo isso está prometido, digamos assim, para rodar no Switch. Já no modo docado, ele está prometendo aí os seus 4K 60 FPS com HDR. Quando que a gente vai chegar nessa resolução? Provavelmente nos jogos mais simples, né, digamos assim, e utilizando também a tecnologia de DLSS em tudo, né? Para um hardware mobile como o Switch, mesmo sendo um hardware novo, alcançar essa resolução e essa frame rate, precisa dessas tecnologias aí da NVIDIA. E vemos que eles fizeram um chip personalizado para ele, colocando ali as tecnologias, quase o que está na ponta ali, não chega a ser a última versão da última versão, compatível com o que está no PC, mas já é algo impressionante. Tem pessoas que estão comentando que o upscale do Switch consegue ser ainda mais eficiente do que o PlayStation 5. Caramba! O que pode se tornar verdade com o desenrolar dos testes, né? Porque o PS5 utiliza a plataforma AMD, que usa a tecnologia FSR, e a NVIDIA utiliza a tecnologia DLSS, que tem se mostrado um pouco mais eficiente em alguns casos. Então a gente pode esperar aí jogos, pelo menos visualmente, bem bonitos e fluidos, né? Legal. Agora, do ponto de vista do hardware, o Ítalo, você acha que a galera estava esperando mais, estava esperando um upgrade maior e de repente rolou um pouquinho de... A gente sabe que não é o posicionamento da Nintendo, ok, eles vão vender fácil aí, mesmo com um hardware inferior, que foi a história do Switch lá atrás do Nintendo Wii também. Mas assim, você acha que a galera estava esperando pro anúncio um pouquinho mais e talvez tenha rolado uma nesguinha ali de decepção com esse hardware que foi anunciado, com essa configuração que foi anunciado, Ítalo? Então, eu não sei a opinião geral, assim, né? Eu tava esperando meio que por isso mesmo, inclusive fui até um pouco surpreendido quando eles anunciaram... Você esperava até menos, né? Você esperava até menos. Eu costumo ser uma pessoa otimista, mas depois dos nossos últimos episódios e analisando ali os rumores, a gente entende que um hardware híbrido, um portátil, ele tem essa dificuldade do hardware. Eu não estava esperando, longe de eu esperar um PlayStation 5 ou um Xbox, né, da Nintendo, em questão de performance. Então eles mostraram até algo que, se eu não me engano, a gente tinha comentado sobre isso, né, de alcançar resoluções maiores utilizando tecnologia e tal. Quando eles iniciaram a live deles, a live do YouTube, em 4K 60 frames, eu já tomei um susto. Porque ali no início eu falei assim, por que a Nintendo está fazendo isso, né? Por que eles estão fazendo uma live, um lançamento, né, o Premiere ali a 4K 60? Já não tinha entendido. E aí no desenrolar da história eu entendi que eles ofereceriam essa resolução. Então assim, eu estava esperando menos. Na verdade, o que eu estava esperando era um upgrade de hardware e simplesmente rodar a uma frame rate maior. Mas acredito que com a entrada do Switch 2 nesse momento no mercado, ele também vai ser um competidor dos PCs portáteis, né, de alguma forma. Tem muita gente já fazendo referência ao Steam Deck, né, que o Steam Deck é um console mais barato e que tem ali uma performance que pode funcionar como um PC, né? Então, sim, o Steam Deck hoje, se eu não me engano, na casa de $399, entendeu? E o Switch entrando agora, claro, com funcionalidades completamente diferentes e tal. Um hardware mais atual em questão de software, né, também, de tecnologias, né? Hardware e software mais atual. Sim. Mas também é um competidor. E principalmente pela biblioteca da Nintendo, né? Que a gente sabe que nesse caso específico é o que faz a diferença. Quer dizer, tá dentro do ecossistema da Nintendo ali.
Por mais que o Steam Deck é um competidor, mas não é, né? É porque tá numa categoria ali muito próxima. O que pode acontecer, assim, de repente numa decisão ali muito mais de relação custo-benefício e pouco emocional, o camarada olhar e pensar, vale muito mais a pena eu botar meu dinheiro no Steam Deck. Até porque a gente vai falar do preço dos jogos. Não vai jogar Mario. Não vai jogar Mario. Vamos entrar no preço dos jogos. Vamos sim. Mas antes, Ítalo, antes de falar do preço dos jogos, aqueles, a gente cogitou no último programa de algumas questões e alguns recursos que de repente estariam nessa nova versão do Switch, entre eles a questão de você usar aquele padzinho como se fosse um mouse. Essas coisas se confirmaram? Tivemos informações a esse respeito? Sim, se confirmaram. Do vídeo eles mostraram bastante detalhes sobre como vai funcionar. A gente vai ter os dois controles, na verdade, funcionando como mouse. Então, tem alguns jogos já tech demo, né, que eu considero como tech demo, já mostrando que funciona, que tem uma certa sensibilidade. E uma coisa que a gente, se eu não me engano, a gente tinha tocado nesse assunto os jogos em primeira pessoa shooter, que o primeiro mostrado foi o Metroid Prime, já vai se utilizar dessa mecânica de você poder, com a mão esquerda, utilizar o analógico para se mover e com a mão direita usar como mouse para poder virar a câmera e mirar e atirar, né? Então isso é uma coisa bem legal, que vai estar presente também no Switch 2 e foi confirmado. A gente teve uma funcionalidade confirmada também. Confirmada não, funcionalidade nova, que era um rumor, mas não estava muito definido ainda, que era um botão C no console. Eles fizeram uma espécie de Discord da Nintendo, né? O pessoal até brincou, a Nintendo não conhece Discord? Literalmente uma cópia do Discord rodando no Switch de forma nativa. A pessoa aperta o botão C e ali ela consegue entrar num chat, tanto de áudio quanto de vídeo. E a parte legal é que, com o acessório de câmera do Switch, que também foi anunciado, né, junto com o console, não vai vir incluso, mas vai ser um item à parte, né, como todas as câmeras, né, dos consoles, alguns jogos vão poder se utilizar dessas câmeras para poder inserir o usuário dentro do jogo, como é o caso do Mario Party, né? Ao invés de você ter um avatar, você vai ter o teu rosto sendo transmitido para os outros jogadores. Então, que legal, a todo momento você vai conseguir ver as emoções, assim, a reação dos seus amigos jogando, né? E isso é uma funcionalidade até nova, uma coisa que usaram para uma coisa criativa, né? Além de você conseguir certamente streamar, né, para os seus amigos com uma thumbnail ali, com a sua imagem ali no canto, né, em vídeo. Então conseguimos ver que eles fizeram um trabalho de casa, né? Porém, eu acredito que para a grande maioria dos usuários que consomem jogos e que também, por exemplo, conhecem o Discord, seria mais prático ter integrado o Discord à plataforma do Switch, como o PlayStation já fez, como o Xbox já fez, do que criar, né, todo um... O seu próprio, né? O seu próprio, né? Mas eles têm os motivos deles, né? Essa questão da imagem, né? De publicar dentro do jogo, deve ter toda uma questão de segurança também, porque quando você insere uma câmera dentro do jogo, você está predisposto a ter problemas, né, diversos, né, de imagem dentro dos jogos. Então, assim, essas features que foram inseridas, né? E a Nintendo sempre foi muito cuidadosa com isso, né, Ítalo? Até porque ela entende que, por exemplo, para nós que somos pais, ali você tem um ecossistema seguro, né? Sim. Diferente de, sei lá, o cara tá jogando qualquer outra coisa online, mesmo em plataformas mais fechadas, como Sony e Microsoft, mas de repente tem alguém ali fazendo uma graça, né? Ou fazendo algo que não deveria ser feito ali naquele espaço, né? Então eu entendo, Nintendo sendo Nintendo, mas eu entendo que nesse ponto, eu entendo a Nintendo, né? Nesse ponto que ela ainda, óbvio que ela tem um público de mais idade, de uma faixa etária mais alta, mas ela ainda é uma opção segura, assim, para quem vai comprar um videogame para o público infantil. Ela tem esse posicionamento muito sólido de ser uma opção segura. Você pode dar esse videogame aqui pro seu filho que você não vai
ter dores de cabeça. É um local seguro para crianças, entendeu? Embora muitos adultos joguem também, mas é um local seguro, isso é fato. Agora, e os jogos, senhorita Lucassini? O senhor estava preocupado naquele programa com o valor dos jogos e acabou que veio, né? Veio até mais do que eu estava imaginando. A gente achava que o peso da responsabilidade de subir o tier de preço dos jogos seria do GTA 6, né? Não foi, né? A Nintendo tomou a frente já há um tempo. Desde o nosso último episódio, a gente já tinha jogos lançamento ali sendo cobrados $69,99, né, dólares, e ela atravessou esse valor e publicou, né, que o novo jogo dela, o Mario Kart World, que vai ser o jogo de entrada ali, né, vai ser o jogo, digamos, exclusivo de Nintendo Switch 2, né, ele vai custar na casa dos $80, vai custar $80. E se a pessoa quiser ter acesso a esse jogo por $50 descontado, ela pode comprar o bundle, né? E aí o Switch deixa de custar $350 e passa... deixa de custar $400 e passa... Desculpa, 350 passa a custar $400, né? Com o Mario Kart ali já incluso no bundle, né? Isso. É o primeiro bundle da Nintendo. Porque senão vem sem nada também, né? Você tem Senão vem sem nada, e inclusive até o jogo Tech Demo, que o pessoal até fez referência àquele Astrobot do PlayStation, o Playroom, né? É o Tech Demo da Nintendo, mostrando as funcionalidades do controle, mostrando, por exemplo, questão de voz, armazenamento, mouse. Tudo isso vai ser uma experiência cobrada também. Então, quando a pessoa compra o Switch e ela não tem nenhum jogo... Pô, até o Tech Demo? Pera. Até o Tech Demo? Você vai ter que pagar? Eles estão vendendo como um jogo o Tech Demo. E isso meio que deixou o pessoal meio incomodado, né? Porque não é um jogo, né? Na verdade, tem uns minigames ali, mas nitidamente é um jogo que serve para mostrar as funcionalidades. Não é algo assim divertido do ponto de vista do cara comprar e, querer zerar. Não é isso, né? Ô, Ítalo, a gente vem de uma época boa, né? Porque antigamente um videogame que se prezasse vinha com pelo menos um joguinho, né? Claro. Mas já tem algumas gerações que... Se bem que assim, é muito comum eles venderem um bundle, né? Então, pra ver alguma coisa, pelo menos uma demonstração. O Tech Demo seria isso, né? Seria o equivalente àquele jogo que viria com o console, né? Eu lembro quando comprei meu Mega Drive, veio com Altered Beast. Exatamente. Ainda não tinha nem Sonic, não existia nem Sonic. Então, na época também do PlayStation 1, o pessoal comprou o PlayStation 1 antes de desbloquear ele, né, e comprar jogo pirata. O disco que vinha era aquele disco com fundo preto, né, que era o original do PlayStation 1, sim, com 8 demos ali. Isso. E ali, passava um ano jogando aqueles 8 demos ali, porque o valor dos jogos também era caro, né, então ali... Sim. Tinha ali o seu valor, né? Mas a gente falando de Nintendo Switch 2, a gente tem essa questão. Ou a pessoa ela vai para a loja do Switch e baixa um jogo mais simples, né? Que tem algumas experiências grátis, mas longe de ser uma experiência que faz jus ao console, né? O que no meu ver é o erro, né? Um erro. O Switch 2 ele tinha que colocar um jogo ali já para a pessoa ver que, é um console que vale a pena, mostrando as suas novas funcionalidades. O Switch 2 veio com questão de isolamento de áudio, tem aquela ter de microfone, a pessoa falar e ele cancelar o ruído, vai Legal. ter isso no Switch 2 também, entendeu? Então, assim, tinha que vir com coisas que a pessoa na largada conseguisse usufruir, né? Inclusive, e ver todo o potencial do console, né? Esse chat que eu comentei, o uso dele vai ser mediante a pagamento do subscription da Nintendo. Então, até o botão de chat você não pode usar para poder falar com seus amigos se você não tiver um subscription da Nintendo. Então, assim, é a Nintendo sendo Nintendo, né? Sim. E é isso. Se as pessoas quiserem usufruir do Switch, vão ter que entrar nesse ecossistema e rezar pelo melhor, né? Ou então, Ítalo, vão jogar os jogos antigos durante um tempo, né? Vão jogar a biblioteca antiga. Essa é a boa notícia, né? Que o Switch 2 ele veio 100% retrocompatível com os jogos anteriores
Sim. Inclusive com um novo sistema de cartucho virtual, onde vai dar para emprestar um cartucho para um amigo. Você me mandou isso. Aí o cartucho maneiro. volta sozinho depois de alguns dias e tal. Tem essa questão, né, de emprestar o jogo. Eles entenderam que o jogo deles é caro, né? E tem essa questão. E trouxeram, só pincelar aqui uma funcionalidade interessante, além do armazenamento bem maior, né, do console e mais rápido, que o Switch 2 antes, se eu não me engano, ele vinha com 32 GB, você podendo botar um cartão SD, mas hoje já na largada o Switch vem com armazenamento mais rápido e já com 256 GB. Né? Legal. Um belo upgrade. Padrão, é um belo upgrade. Só que tem uma funcionalidade muito maneira, que é uma funcionalidade que tinha antigamente, se não me engano, no 3DS, e eles trouxeram para o Switch 2, que é o fato de você poder jogar jogos multiplayer com seus amigos localmente, só que só uma pessoa tem o jogo. As outras pessoas elas conseguem baixar e jogar junto, só que com apenas uma pessoa tendo o jogo. Isso é muito interessante. Ela joga só aquela partida, né? Depois vai poder jogar mais. Né? E aí o que eu preciso confirmar é, se a gente tem uma pessoa com o Mario Kart, né, que custa seus $80, se os outros, sei lá, 4 ou 6 amigos vão conseguir jogar junto sem comprar o jogo, né? Localmente, pelo menos. Isso é muito legal. Isso é muito no legal. mesmo ambiente, porém suítes diferentes, entendeu? Não no mesmo console, né? É como se você tem o Mario Kart e as outras pessoas levassem pra jogar com você só o controle delas. Seria mais ou menos isso, né? Tipo seria isso. A lógica. Tipo isso. Eu não sei ainda tecnicamente como vai funcionar, mas eu imagino que as pessoas também vão precisar baixar o jogo, né? Para poder rodar na tela deles, né? Não vai ser uma espécie de streaming, vai ser o jogo rodando ali mesmo. Só que esse jogo vai ficar bloqueado ao uso apenas naquela rede local que eles devem estar conectados, né? Tem isso. Legal. Ô Ítalo, pra gente encerrar esse papo sobre o Switch 2, agora vamos aguardar aí a chegada de fato do console, mas queria que você falasse do preço do console. Eles anunciaram já uma redução do Switch original ou não falaram nada? E sobre a questão da pré-venda, né? Porque tinha uma pré-venda aí para iniciar, porém como o cenário econômico norte-americano e por tabela o mundial anda um pouco incerto, a Nintendo soltou que vai segurar um pouquinho a pré-venda, não mudou a data de lançamento, da disponibilidade do console para o mercado, mas segurou um pouquinho na pré-venda. Está todo mundo, Ítalo, com medo do tarifaço aí do senhor Donald Trump, e a gente tem visto aí nos últimos dias alguns estragos que já foram gerados, né? Então, muita gente botando já o pé no freio, inclusive a Nintendo. O que você achou do preço? No final das contas, ficou um preço competitivo, não? Ficou um preço competitivo. A gente comentou lá no início, no episódio anterior, que a gente falou sobre o Switch, que o preço ele viria na casa dos 400, né, que seria o meio termo entre o Switch atual e o PlayStation, né, que eles não poderiam chegar muito acima, porque senão eles estariam brigando ali, entrando numa briga que é complicada, né? Veio um pouco mais caro, né, pelos seus 450, né, dólares. E o que aconteceu foi que com o bundle ele sai a 500, é isso mesmo? Agora eu vou até confirmar. É isso mesmo, Ítalo. Você me mandou aqui no WhatsApp. Eu tava olhando aqui também. Isso. É isso aí. Isso. Então a gente tem $450 para o Switch, é o preço base fora do bundle, e $500 o Switch com o Mario Kart World, que é um jogo exclusivo de Switch 2, utilizando todo o potencial do Switch 2, com várias funcionalidades novas. É um jogo que vai ser meio open world, né? Tem essa questão também. Isso é legal, né? Isso é legal. Não sei se vai dar muito certo, mas é interessante. Ele é um jogo que, inclusive, eu achei interessante. Ele tem uma funcionalidade que é o seguinte: ele vai ser meio Forza, vai ter um modo rodar livre, né? Você pode sair da pista e tal. Só que os circuitos eles são conectados dentro do mesmo mundo. Então, vai ter um modo maratona, por exemplo, que você vai começar num circuito, saiu de um e ir para outro. E vai jogando até o final, atravessando o mundo inteiro, né? Então, legal. Vai ser Isso só é possível certamente com um novo hardware, com a questão de velocidade de carregamento, todos os avanços que a gente já conhece da geração atual, né? E sobre o lançamento, né, o pré-order do console, isso.
eles adiaram a questão do pré-order, só que parece que esse adiamento é um adiamento nos Estados Unidos. Já tinha gente falando que valia a pena viajar para o Japão para comprar o Switch lá, entendeu? Uma questão assim. Bom, valer a pena não é bem o termo, né? Porque você vai gastar com passagem. Valer a pena não é bem o termo. Mas para quem quer ter o console em primeira mão, realmente pode ser uma opção. Então, assim, eles adiaram no mercado norte-americano a pré-venda do console. O lançamento continua para o mesmo dia, então eu imagino que não tenha como fazer a pré-venda. Porém, no dia do lançamento, o console vai estar disponível nas lojas ao redor do mundo inteiro. E é isso que eu estou imaginando quando eu vejo esse anúncio, né? A gente adiou a pré-venda. Mas a data de lançamento, por enquanto, continua a mesma. Né? A data é o quê? Para junho, não é isso? Eu estou enganado. A data, deixa eu puxar. Eu acho que era para junho, o Ítalo. Eu acho que era para junho. Né? A pré-venda era para começar agora. É isso aí, é para dia 5 de junho. Dia 5 de junho. Tá razoável. Então, até lá eles têm tempo para pensar se adia mais uma vez ou se muda alguma coisa nos valores, né? Eu imagino que se eles forem mexer no valor, aí começa a complicar, porque mesmo o Nintendo tendo uma boa base de usuários e já tendo muitos fãs, é complicado aceitar um console de $500 sem jogo, né? Se eles quiserem aumentar esse preço, né? Imagina que eles queiram. Eu acho que não, Não, quer dizer, querer eles podem até querer, mas acho que eles não vão mexer nisso agora, pelo menos não agora. Assim, acho que aí, só se um cataclisma, né? Mas aí a princípio, pra gente encerrar aqui, os jogos exclusivos que foram colocados aí pro Switch 2 vai ser Mario Kart World, vai ser uma nova entrada da franquia do Donkey Kong Bonanza, né? São os dois jogos. E os outros jogos eles vão receber upgrades, jogos como Zelda, os dois Zeldas, tanto Breath of the Wild, tanto o Tears of the Kingdom, vão receber uma versão para Switch 2 que serão pagas, tá? O upgrade será pago. Todos os jogos que vão rodar melhor no Switch 2, o upgrade vai ser pago. Nintendo sendo Nintendo, de novo. Nintendo sendo Nintendo demais, assim. Demais, é verdade. Demais. E o Metroid Prime 4, que tá previsto o lançamento, vai ter uma versão também para o Switch 2, né, que tá anunciada. Mas por enquanto, a exclusividade do Switch 2 se dá por esses dois jogos, Donkey Kong Bonanza e Mario Kart. Porque o Prime 4 vem pro Switch normal, né? E aí vai ter a versão também pro Switch 2. Exatamente. Legal. Muito bem, senhor Ítalo Cassini, estamos acompanhando aí o lançamento da Nintendo, do novo Nintendo Switch 2. Meu amigo Ítalo, quero te agradecer por mais essa participação aqui no Coin2Biz. Voltaremos em breve para continuar acompanhando o Nintendo e suas nintendices, mas também para acompanhar o mercado de games. Obrigado aí por mais essa. Valeu. É isso, meus amigos. Agradeço ao meu querido Ítalo e agradeço a vocês que estão nos ouvindo ou estão nos assistindo. O Coin2Biz volta em breve e o nosso podcast volta na semana que vem. Um abraço a todos. Até lá. Valeu. Até lá.